Uma ótima tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a direção dessa casa, a presidência, todos aqueles que efetuaram o convite para que hoje pudéssemos estar aqui presentes. Gostaria de agradecer a todos os trabalhadores por proporcionar, junto à direção dessa casa, o lindo trabalho que vocês têm desempenhado, pois, apesar de ser minha primeira vez aqui, eu tenho certeza que os nossos corações vibram pelos mesmos propósitos. Agradeço aos trabalhadores do plano espiritual que aqui nos auxiliam nesse momento e auxiliam no trabalho dessa casa. A todos os internautas, de onde quer que estejam nos vendo. E o tema dessa noite, as raízes espirituais da árvore do Evangelho. É um tema um tanto quanto desafiador, como sempre, vem sendo, divulgar a doutrina espírita, trazer essa conexão da primeira, pela moral mais refinada da segunda revelação do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita sempre. E para que nós possamos então iniciaremos por uma passagem um tanto quanto controvérsia na história da humanidade, a passagem da figueira estéril. Uma passagem que se encontra no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, e ela foi palco, foi alvo de discussões, e por tantas vezes a humanidade tem se equivocado na interpretação dos textos bíblicos. Mas Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a doutrina espírita é uma chave. E da mesma forma que rasga horizontes para um novo mundo, ela traz luz não menos viva aos textos incompreendidos da humanidade. Peço licença para ler essa passagem que tem apenas 3 versículos. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folha, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. E em resposta, Jesus disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E o motivo pelo qual essa passagem foi tão incompreendida, porque nós, espíritos imperfeitos, com o hábito de julgar sem nem mesmo nos conhecermos a fundo, nós julgamos as atitudes do próprio Cristo. Um espírito puro que, segundo Kardec, os espíritos crísticos são infalíveis até mesmo na carne. Quando nos deparamos no livro Renúncia com Alcione, que iria reencarnar no planeta Terra, e ela é alertada sobre as dificuldades que encontraria nas paixões da carne. Alcione é recomendada que ela já estaria em um patamar onde não necessitaria reencarnar, e que muitos espíritos missionários vêm ao planeta Terra sem a necessidade de encarnar e permanecem nos equívocos e presos a sucessivas reencarnações na necessidade de reparação. Mas o Cristo, o único espírito puro, crístico, Kardec nos traz na Revista Espírita de 1868 a escala dos espíritos crísticos. O único espírito crístico a caminhar na Terra. Esse jamais se equivocaria. E se nós encontramos incompreensões nas passagens do Evangelho, é porque essas incompreensões ainda estão nas nossas imperfeições morais. Para compreendermos o porquê foi dito que Jesus, com ódio, porque não havia frutos, não havia figos na figueira, secou a figueira. Essa é uma das passagens que durante a Inquisição foi se embasado o uso da força para a aplicação do Evangelho. E assim nós entramos na proposta de reexplicá-la para entendermos as raízes espirituais
da árvore do Evangelho. Primeiro ponto, essa passagem é uma parábola de encenação. As parábolas de encenação eram dramatizações realizadas por profetas do Velho Testamento. Isso significa que todas as vezes que se realizava uma espécie de teatro para que não apenas as palavras, mas para que o choque visual causasse impacto, mas sempre elas estariam combinadas a uma profecia. E Jesus aqui se usa desse mecanismo que, segundo Emmanuel, os profetas do Velho Testamento foram inspirados diretamente por ele próprio, pelo Cristo. E para entendermos a figura da figueira, recorremos ao primeiro salmo de Davi, que nos diz assim: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas ao contrário, se volta para a lei do Eterno e estuda dia e noite. Bem-aventurado é aquele que se afasta do mal, dedica-se à compreensão das leis divinas e trabalha pelo bem. E Davi, o salmista, nos diz: ele será como uma árvore plantada junto à ribeira, que produz seu fruto na estação apropriada, cujas folhagens nunca secam, e ela também florescerá em tudo que fizer. Diferente dos ímpios, esses são como o feno em campo aberto. O vento espalha e eles serão aniquilados. Assim nós compreendemos que dentro da linguagem da qual trazia o Mestre Jesus, a linguagem do Velho Testamento, ele traz o homem no simbolismo de uma árvore. E uma árvore que frutifica na ocasião correta e que possui todas as condições em todas as tarefas executadas para assim disseminar o bem. Essa é o símbolo da árvore. Mas nós encontramos em outros profetas a árvore como sendo igualmente o símbolo do povo judeu. E especificamente duas árvores, a figueira e a videira. Mas por que Jesus se utiliza do símbolo da figueira? Pois a figueira, diferente da maior parte das árvores, ela possui florescência ou frutescência. Os seus frutos e suas flores não são aquilo que enxergamos como figo, mas são aquilo que se encontra dentro do figo. E assim deve ser o homem. Ele deve frutificar em seu coração e em seu espírito. Assim deve ser um povo. Ele deve frutificar primeiro em seu coração e em seu espírito. Dessa forma, então, é dito que Jesus tinha fome e ele havia saído de Betânia. Se abrirmos o Google Maps e colocarmos a distância de Betânia para Jerusalém, 3 quilômetros, onde Jesus se hospedava quando estava em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, amigos próximos. Mas a tradição judaica nos diz que receber as visitas da melhor forma possível, realizando os banquetes, já é milenar. Quando eu morei em Israel, era um estudante, sem família, no país, eu chegava ao final das reuniões, na sinagoga, e permanecia na porta de saída. E as famílias que nem me conheciam, me convidavam para jantar, para passar o Shabat, a comemoração do 7º dia, do sábado, em suas casas. E naquele tempo não seria diferente. Jesus fora recebido com o maior dos banquetes possíveis e acessíveis àquela família. Então, com apenas 3 quilômetros de caminhada, Jesus não tinha fome de comida. Mas qual é a fome que Jesus faz referência? No capítulo 4 do Evangelho de João, nós encontramos a emblemática passagem da mulher samaritana. A mulher samaritana se encontrava ao lado do poço de Jacó, próximo à cidade de Sicar. Jesus pede aos seus discípulos, seus apóstolos, que eles caminhassem até a cidade de Sicar para buscar alimentos. Quando eles retornam com muitos alimentos e oferecem comida a Jesus. Jesus então lhes diz: a fome que eu tenho
é a fome de cumprir a vontade do meu Pai. A fome que tinha Jesus. Nessa parábola de encenação, não é a fome da comida física, mas nessa representação, ele chega ao povo judeu, representado pela figueira, para verificar os frutos da primeira revelação. Durante mais de 1 milênio, foram enviados tantos missionários dos mais altos patamares para iluminar os caminhos e as consciências do povo judeu. E agora, então, era o momento que deveriam se verificar quais os frutos que aqueles corações que receberam a responsabilidade da primeira revelação estariam para frutificar. Mas Jesus não vê frutos. Mas era tempo de frutos? No tempo cronológico da passagem, nós encontramos Jesus antes do dia 15 de Nissan, algumas semanas antes do Seder de Pêssach, da comemoração da Páscoa. Nissan, esse mês, pois o calendário judaico é um calendário lunar e não solar, então as datas não são exatamente iguais, elas mudam de ano a ano. Nissan seria abril, março, mas Jesus se encontrava antes, essa época. Deveriam se encontrar frutos em figueiras na terra de Israel? Não. As figueiras frutificavam em julho, agosto, mas as folhas são prenúncio de frutos em uma figueira. Então aquela figueira estaria pronta aparentemente para dar todos os frutos. Ela deveria ser uma figueira temporânea, mas ela não havia frutos. Mas Jesus assim não sabia que não era tempo de fruto? Nós encontramos uma passagem muito conhecida por muitos de nós, mas extremamente conhecida para o povo judeu. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado. Há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher o que se plantou. Porque Jesus ia a uma árvore antes do momento pelo qual deveria ter frutos. Pois como nos disse o Salmo 1 de Davi, a árvore que permanece junto à ribeira, essa produz frutos, folhas a todo instante. Diferente dos outros povos da terra, o povo judeu recebeu, como foi dito, a primeira revelação. Era o tempo. Mas os grandes sábios da Torá, quando interpretam os grandes rabinos do tempo de Jesus, essa interpretação era conhecida no tempo de Jesus. Eles dizem que a representação desse versículo não é sobre árvores, mas o tempo de nascer e o tempo de morrer. Significa os tempos limites de uma geração. Era chegado o momento dos frutos serem visíveis ao mundo para o povo judeu. O tempo de plantar, o simbolismo de uma nação, a árvore que estava plantada. O tempo de colher, o tempo chegado de se verificar esses frutos. E então, Jesus manda secar a figueira. Mas, será a destruição uma lei da natureza? Já questionara Kardec na pergunta 728 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos nos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso, o que chamais de destruição não é nada mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. É preciso que tudo se destrua para regenerar. Uma das leis divinas, e não ódio, não agressividade, mas todos nós sabemos que nascer, morrer, progredir, sempre tal é a lei, como nos disse o codificador. Dessa forma, o evangelista Mateus nos diria: toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. O que havia se tornado a primeira revelação, senão a hipocrisia e a venda, o comércio no templo de Jerusalém. O esquecimento do verdadeiro sentido da caridade. E era para isso
que Jesus se encontrava naqueles dias. Ele iria caminhar dali a alguns dias para o martírio na cruz, onde o santo evangelho seria de uma vez por todas instaurado no psiquismo e na atmosfera terrestre. Dessa forma, a pergunta que nós fazemos: o que teria sido feito então do próprio evangelho do Cristo, se o povo judeu teve o seu tempo de frutificar, de nascer, teve suas condições para assim liderar a humanidade em um propósito moral? Não seria igual para o evangelho do Cristo? E na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele nos diz que certa feita, em uma das suas constantes visitas ao nosso orbe, Jesus viria mais uma vez sobre as mesmas palavras utilizadas no Evangelho de Mateus: verificar o fruto de sua doutrina de amor no coração dos homens. Ao final do quartel do século XIV, a partir de 1375, e o que havia sido feito da doutrina de amor do Cristo? Senão a Inquisição que estava em curso, senão as cruzadas, e o Cristo então se entristece, poeticamente falando. E ao seu lado estaria Hilelo, ou em árabe, Ililo, como coloca Humberto de Campos. Ililo apontado como o ministro das relações sociológicas do orbe. Quem foi Hilelo? Quem foi esse espírito? Hilelo foi um dos grandes rabinos da primeira revelação. Ele encarnara junto ao outro grande líder que fazia oposição à sua escola, a escola de Hilelo, escola de Shammai. E no Maseret Shabbat, no Talmud, na página 39, conta uma história que resume qual foi o propósito de Hilelo para a primeira revelação. Trazer a benevolência, retirar o jugo difícil, severo das leis judaicas, para que aqueles corações pudessem compreender a mensagem do Cristo. Hilelo conta que uma vez um homem muito ignorante chega ao Rabino Shammai e diz: como eu posso resumir toda a primeira revelação, toda a Torá, no tempo que eu possa ficar parado em um único pé? E Shammai diz para ele: seu tolo, a Torá, a primeira revelação não é para você. Ele vai até Hilelo e Hilelo então lhe diz: não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Todo o resto é explicação. E assim, Hilelo, que teria sido o avô de Gamaliel, o professor, o mestre de Paulo de Tarso, ou melhor, de Saulo de Tarso. Assim, Hilelo, ministro das relações sociológicas do orbe, diz a Jesus: mas, Senhor, o Oriente se aproximou do Ocidente, as rotas comerciais se expandiram, os povos se aproximaram. E ele diz: para que um único fio de cabelo de um homem caísse da cabeça para uma única gota de sangue, era melhor que nada disso tivesse acontecido. E então Hilelo diz a Jesus: mas existe uma terra depois do oceano, onde o símbolo da redenção da humanidade paira sobre ela, o Cruzeiro do Sul. E lá, com a ajuda de um povo simples, os silvícolas, os índios, de um povo abnegado, os africanos, e do povo mais trabalhador da Europa, os portugueses, nós podemos transplantar a árvore do Evangelho, transportar as raízes da árvore do Evangelho. E assim então, Jesus convoca todos os seus trabalhadores e chama Ismael, o governador do nosso país. Mas quem é Ismael? Será que nós nos recordamos quem foi Ismael? Ismael, conta-nos a lenda que Abraão, que vivia na cidade de Ur, e ele lá havia difundido o monoteísmo, o primeiro de todos os judeus.
Abraão tivera que fugir, pois o rei Nimrod iria persegui-lo, por difundir que Deus era o Criador dos céus e da terra, e não ídolos, e não um rei encarnado. E assim, ele recebe a promessa de Deus, entre aspas: todas as nações do mundo serão abençoadas por ti. Seus filhos serão como as estrelas do céu. Olhe as estrelas do céu, veja se pode contá-las. Assim será a sua descendência. Veja os grãos de areia, veja se podes contá-los. Assim serão os seus filhos. Farei de ti muitas nações. E ele desce para a terra de Israel. Na terra de Israel, conta-nos que após ter se casado com Sara, sua esposa, ele desce para o Egito. Quando Abraão desce para o Egito, ele que era casado com a mulher mais linda daqueles dias, ele tem medo. E ele diz: os egípcios vão me matar para ficar com você, Sara. Eu vou dizer a todos que você é minha irmã. Assim todos nos tratarão bem. E eles acordam dessa forma. Quando Abraão chega no Egito, o magnetismo daquele homem que ficou registrada a sua história pelo tamanho da sua benevolência, pelo tamanho de sua bondade. Abraão, então, fora chamado um belo dia pelo faraó. O faraó, chamando Abraão, diz que estaria interessado na sua história. E quando ele conta a sua história, ele diz que gostaria de se casar com a sua irmã, a mulher mais bela do Egito, de Israel, que sabe, do mundo. E Abraão então lhe diz: me perdoe, faraó, eu menti para que não fosse morto. E o faraó, encantado com o magnetismo de Abraão, com a bondade, com a sinceridade dele, ele então diz: eu tenho uma filha, de nome Agar. Te darei minha filha como serva. Eu prefiro que minha filha seja serva, escrava na casa de Abraão, do que rainha ou princesa de todo o reino da materialidade, o Egito. Assim, Abraão parte junto com sua esposa e Agar, sua serva, para a terra de Israel. Mas Abraão tinha sua esposa Sara estéril. Ela não podia ter filhos. E a promessa de Deus para todas as nações que seriam feitas de sua descendência, Sara então decide que Abraão deveria ter um filho com Agar. Baal, dono de escravo, ou marido, em hebraico, por ser uma língua muito antiga, esposo ou dono de um escravo. Dono, Baal. Abraão se casa, tem um filho com Agar, mas Sara via que ela não podia ter filho, e Agar, grávida em seu próprio lar, ela era uma serva, ela começa a ter ciúmes. E Agar foge para bem distante, chorando, em prantos. Aparece o anjo Salatiel e diz a ela: Agar, retorne para sua casa. Deus ouviu suas preces. Lishmoa, ouvir. Deus. Seu filho se chamará Ismael, aquele que Deus ouviu as preces. Nasceria então Ismael, o governador de nosso país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E Humberto de Campos diria que seria a ele recomendado a direção dessa pátria. Ele imediatamente pega uma bandeira, uma flâmula branca e escreve: Deus, Cristo e caridade. Estariam quase transplantadas as raízes espirituais da árvore do Evangelho. Mas o que deveria ser feito no plano espiritual necessita de braços, de mãos fortes no mundo material. Daí então Jesus diz a Hilelo: você vai encarnar. Você vai encarnar. E ele nasceria no ano de 1396 como Dom Henrique Infante, Dom Henrique de Sagres, sob o propósito de dar início à escola de Sagres e às grandes navegações, para que fossem transferidas para a terra do cruzeiro essas raízes. Mas de que forma chegaria o Velho Testamento até Dom Henrique de Sagres? Os missionários, os trabalhadores do Cristo,
na primeira revelação. Então, no ano 70, após a destruição do Templo de Jerusalém, ocorre a segunda diáspora e o povo judeu se espalha pelo mundo. No século XI, XII e XIII, viveria quase que chamado de iluminismo da Idade Média, dentro da região onde se chama hoje Andaluzia, atual Espanha, Granada, séculos onde filósofos, matemáticos, astrônomos iriam iluminar a humanidade com seus conhecimentos. Entre eles, dois grandes rabinos, filósofos, Rav Moshe ben Maimônides e Ibn Ezra. Eles então, se questionando sobre um dos versículos do primeiro livro de Gênesis, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad, fez-se a noite, fez-se o dia, primeiro dia. Eles se questionavam como pode ser que a luz, que a noite e o dia foram criados juntos. E só havia uma resposta: a Terra é redonda. Enquanto em um hemisfério é dia, no outro hemisfério é noite. Mas isso não era novidade. Já estava escrito há mais de 2000 anos no Talmud Yerushalmi e no livro Zohar do povo judeu. E através desses conhecimentos, nós iríamos encontrar, naqueles anos, alguns grandes estudiosos. Entre eles, nós encontraríamos o autor das Tábuas Afonsinas, um astrônomo, Isaac Ibn Sid, e Moshe ben Yudá, dois judeus. Essas Tábuas Afonsinas teriam sido consultadas pela última vez por ninguém menos do que Kepler e Galileu Galilei. Existiriam também entre eles Abraão Cresques, autor do primeiro mapa mundi da humanidade. A família Cresques passava de pai para filho o trabalho dos mapas naqueles dias. Haveria também Isaac Nafut. Isaac Nafut, o autor inventor do quadrante. Aquilo que se usa até os dias de hoje, quando não se existe GPS, através do distanciamento da estrela polar norte, uma estrela que nunca muda de posição, pelo ângulo de inclinação da Terra, a distância do ponto de partida. Mas quem partiria para uma viagem sem saber qual era o destino e se havia retorno? Aqui agora o seu Carlos vai passar uma lista para a gente, e quem quiser colonizar Júpiter, a hora que terminar a palestra, eu vejo os voluntários, a gente não sabe se chega, a gente não sabe se volta. Então, no ano de 1492, através da Inquisição, na Espanha, os judeus seriam expulsos, sob ordem direta do rei da Espanha, junto à Companhia Inácio de Loyola, que fora responsável pela Contra-Reforma, e por assim perseguir e adquirir os bens dos judeus. Naquele mesmo dia, quando partiu a esquadra de Cristóvão Colombo, que escreve como primeira linha do seu diário de bordo: no dia em que os judeus são expulsos da Espanha, eu parto para o Novo Mundo. A esquadra de Cristóvão Colombo fora financiada por dois judeus. E Cristóvão Colombo mentiu ao rei da Espanha, dizendo que sairia dali um mês, para que sua esquadra não fosse revistada, pois a maior parte de sua tripulação eram de judeus que fugiam da Inquisição. Eles iriam então zarpar. No ano de 1496, aqueles judeus que fugiram da Espanha, fugindo da Inquisição, seriam expulsos de Portugal, ou deveriam escolher entre a cruz e a espada, a cruz e a caldeirinha. Daí surgiu essa expressão. Eles então fugiriam para alguns, para o Marrocos, alguns para a Holanda, e alguns viriam para o Brasil, junto à esquadra de Cabral, que também era repleta de cristãos novos, judeus convertidos à força para o cristianismo. Eles iriam
chegaram em um estado que hoje se chama Bahia, de onde eu venho. Em hebraico, Deus está aqui. Ao lado do quadrado de descobrimento, fundaria Arraial da Juda, ou Arraial de Judá. Teriam influência nos nomes de outros tantos estados, como Goiás, povo de Deus, Pará, vaca. Teriam influência no nome do Ceará, o prato que Jesus utilizou na última ceia. Fundariam cidades como Salvador, Nova Canaã, Nova Cafarnaum, Nova Jerusalém. E assim, os arquivos históricos da Inquisição diriam que até o século XVII, 3/4 da população do Brasil eram constituídas de judeus. Nós veríamos então aqueles judeus que partiram para a Holanda, fundariam, hoje ainda estive lá, hoje não, mas em outra oportunidade estive lá, ainda de pé nos dias de hoje, a sinagoga portuguesa de Amsterdã. Quando entramos lá, encontramos os nomes João Oliveira, Manuel Pinto, e temos a impressão de estar em um bairro em São Paulo de portugueses, com os nomes. Eles invadiriam o Brasil, em Recife, onde se encontra a primeira sinagoga das Américas. Estaria ali edificado um lugar onde os holandeses propunham liberdade religiosa. E então, imediatamente, os judeus correram para essa região do Brasil. Não demoraria muito, os portugueses, defendendo suas terras, iriam adentrar e invadir Recife. Lá está até hoje a Rua dos Judeus, a sinagoga, as ruínas da sinagoga, e esses judeus partiriam para outra cidade que fora fundada com o nome de New Amsterdã, na América do Norte, New York, Nova York, que até o ano de 2010 possuía mais judeus do que o Estado de Israel. E então, no plano espiritual, seria fundado, nessa mesma data, quando os judeus portugueses são expulsos, uma colônia no plano espiritual conhecida por todos nós espíritas, que possui como formato uma estrela de Davi, o símbolo do judaísmo. 72 ministros, assim como possuía o Sinédrio, nosso lar, fundado por judeus portugueses. E assim estaria sendo transplantada a árvore do Evangelho para o Brasil. Na Companhia Inácio de Loyola, caso alguém se pergunte, 2 grandes padres conhecidos por todos nós, Padre Manuel da Nóbrega, uma das encarnações de Emmanuel, e José de Anchieta. Mas eles não perseguiam os judeus? Mas os arquivos históricos nos dizem que eles eram discriminados pela Companhia Inácio de Loyola, porque eles não perseguiam os judeus. Emmanuel, ou Padre Manuel da Nóbrega, iria esperar pelo dia da conversão do apóstolo Paulo, em homenagem a ele, para junto ao Padre José de Anchieta, fundarem a cidade de São Paulo. Mas também cooperou ele com a fundação de Salvador e Rio de Janeiro. Dessa forma, nós encontramos a árvore do Evangelho já muito presente em nossa história, em nossos dias. O Tribunal da Santa Inquisição realizou 400 condenações no Brasil. 30 pessoas foram queimadas em praça pública, deportadas a Portugal e queimadas em praça pública por disseminarem o judaísmo na terra do Cruzeiro. Mas um outro grande personagem importante para a implantação da árvore do Evangelho, Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um grande filantropo. Ele chegou a financiar com seu capital próprio 151 bolsistas. Esses 151 bolsistas, 65 moravam fora do Brasil, agrônomos, músicos, advogados, com o intuito de trazer prosperidade quando assim terminassem seus estudos. Ele também financiou com seu capital próprio 200 crianças pobres, carentes, e deu educação a eles durante muitos anos. Mas ele também foi um grande intelectual. Muitos de nós nos esquecemos, mas ele recebeu honrarias de Charles Darwin,
Alexandre Dumas Filho, Lamartine e Victor Hugo, todos amigos pessoais. Ele era um poliglota e falava fluentemente o inglês, o francês, o italiano, o alemão, o grego, o tupi-guarani, sânscrito, latim e sua língua predileta, o hebraico. Ele possuía, até os dias hoje fechado no Museu do Ipiranga, o seu Sefer Torah, o seu pergaminho de onde ele realizava as traduções do hebraico do Velho Testamento. E ele foi homenageado pelo rabino-chefe da Califórnia em uma viagem e também conheceu a Palestina, a terra de Israel, tudo com o seu capital próprio. O próprio Kardec coloca na Revista Espírita comentários sobre o rabino-chefe da França, que era seu amigo pessoal e fora homenageado e cometera homenagens públicas à comunidade judaica, a Dom Pedro II. Dessa forma, ele também teria sua contribuição para a terceira revelação. Alguns de nós achamos ainda que a primeira obra espírita do Brasil foi o Livro dos Espíritos. A primeira obra espírita traduzida. Mas nós encontramos na Gálica, na Livraria Nacional da França, um livro que na sua capa consta o Espiritismo na sua mais simples expressão. Uma obra escrita por Kardec, sob a autorização direta do autor, a Vossa Majestade, o Imperador do Brasil, livreiros de Vossa Majestade, fora financiada por Dom Pedro II. Alexander Cany, que era membro da Sociedade Espírita Parisiense, amigo de Dom Pedro II, casada com uma médium brasileira, uma das médiums de Kardec, fora ele que apresentara a Dom Pedro II. Ele então, nos diz Humberto de Campos, que é aquele personagem do Evangelho que transfixara com a lança Jesus na cruz, levando ele à morte, longínquos. E ele viria a obter a sua redenção espiritual no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Igualmente, o Padre Manuel da Nóbrega. Emmanuel iria encontrar, segundo suas próprias palavras, a sua redenção espiritual na terra do Cruzeiro. Assim como todos aqueles que falharam na primeira, na segunda revelação, que são compelidos a encarnar no Brasil. Humberto de Campos nos diz que o propósito do Brasil para o mundo, que da mesma forma que Jesus realizou sua visita em corpo presente para verificar os frutos da primeira revelação no coração dos homens na primeira revelação, muitos de nós talvez estivéssemos lá. Após isso, realizou sua visita ao final do século XIV, para mais uma vez verificar o que havia sido feito da obra do Evangelho. Ismael fizeram um acordo com São Luís, governador espiritual da França, para que, em Lyon, para que na França fosse codificada a doutrina dos espíritos, e Kardec ali nascesse, pelo mérito daqueles que levaram até o último momento, o final do quarto século, o cristianismo primitivo dentro de sua essência. Mas essa árvore seria transplantada, como foi contada, para o Brasil, coração do mundo. E por que não? Jesus, nos dias de hoje, em tempos de transição planetária, não estaria prestes a realizar mais uma de suas constantes visitas, desta vez, a fim de verificar os frutos que nós, espíritas, trabalhadores da última hora, estamos realizando com a terceira revelação. O que será da doutrina espírita? O que nós fizermos dela. E assim é dado o trabalho para cada um de nós, para cumprirmos o papel de transformar o Brasil no país que é chegado o momento de levar a fraternidade, segundo as palavras de Humberto de Campos, para o mundo, de levar a fraternidade, sem fronteiras, para todos os corações do mundo, pois nós somos os trabalhadores da última hora. Somos nós a árvore que se encontra plantada
na mais límpida ribeira, onde nós possuímos as experiências, os escritos ressignificados da primeira revelação. Possuímos o Evangelho do Cristo e as nossas experiências pessoais como espíritos que falharam, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, em uma das psicofonias de Divaldo Pereira Franco, quando assim nos disse que somos nós, esses trabalhadores, que se equivocaram na revelação do Cristo. O que fazemos nós de nossos corações? O que fazemos nós da fraternidade para o mundo? O que fazemos nós para a doutrina dos Espíritos? Essa é a pergunta e os frutos que almeja encontrar o Cristo quando visitar o coração de cada um de nós, onde cuidadosamente as raízes do doce Tiberíades foram transplantadas para a terra do Cruzeiro. Muita paz a todos e uma boa noite.